Boa tarde, pessoal, uma vez mais, né? Já estamos gravando. Essa é a segunda aula aqui da nossa disciplina. E para hoje, o formato, embora seja um pouco livre e flexível, eu tenho 4 tópicos principais para tratar com vocês nessa aula de hoje. A primeira tem a ver com vocês mesmos, com os alunos, ou seja, como nós ainda estamos nesse período especial de inscrição, que as pessoas estão experimentando, talvez tenha gente que esteja chegando hoje, esteja ainda cheio de dúvidas. Então vamos começar por aí. Uma primeira parte, nós vamos olhar, vou abrir a palavra para saber de todas as perguntas, para quem veio a semana passada, para quem está vindo hoje, qualquer dúvida que tenha com relação a todo o material no AVA, com relação à primeira semana, com relação à segunda semana que já está disponibilizado, com relação a quem teve qualquer dificuldade de acesso. E aí, depois, em seguida, depois desse bate-papo rápido com os alunos, eu pretendo fazer uma apresentaçãozinha bem simples do conteúdo da segunda semana. Uma coisa simples, porque tem bastante material, ali tem bastante coisa para assim, para preencher o tempo de todos, né? E eu vou depois me valer, só para mostrar o que tem lá de fato, eu vou selecionar assim 2 ou 3 exemplozinhos curtos, vídeos bem curtos, de uns 3 minutos, assim, cada um, para mostrar o conteúdo também dessa segunda semana. E, a partir daí, já trazendo assim, né, os professores colaboradores, a parte das oficinas, ou seja, a parte da prática de condução da meditação, gentilmente o professor Mário se ofereceu para fazer essas oficinas, né, de meditação. Que ele além de ser um servidor do CCMN, ele é instrutor de yoga integral, né, é ligado a Sri Aurobindo, que é um grande mestre, pensador da Índia, né, contemporâneo de Gandhi. Então, nós vamos ter a oportunidade, final, de fazer uma pequena prática de meditação, segundo esse olhar do yoga integral de Sri Aurobindo. Essa prática vai ser conduzida pelo Mário, né? Mas, vamos lá, a primeira parte, e como somos poucos, por coincidência, é exatamente o mesmo número da turma anterior. Somos 19 pessoas aqui, né? Então não tem necessidade assim de muita formalidade. Quem quiser pegar o microfone, não precisa nem levantar a mão. Basta abrir o microfone e para me falar se é a primeira vez que está vindo, se teve alguma dificuldade de acessar o AVA, o WhatsApp, o livro-blog, se leu o material da primeira aula, se assistiu os vídeos, se está com qualquer dúvida ou dificuldade. Eu preciso, nesse momento, saber como é que a turma está. E é muito estranho para mim, porque eu estou fazendo isso online, olhando para esse monte de carinha redondinha aqui, ou seja, eu não conheço a turma, não sei como estão reagindo, não sei a experiência que vocês têm, não sei o background, não sei os cursos de origem ainda. E não tem aquele sentimento, daquele calor, que é o contato olho no olho, onde a gente entende se você precisa adequar a linguagem, se você precisa ir mais fundo, vir mais para a superfície. Aqui a gente tem que ir meio nesse formato que é mais impessoal, online, né? Mas vocês me ajudem, ou seja, a qualquer momento pode se manifestar. Para eu ter esse primeiro sentimento, eu vou começar pelas dúvidas. Depois, no WhatsApp, eu vou passar uma lista assim para que as pessoas se apresentem, se identifiquem, só para a gente ter uma ideia de quem está cursando a disciplina nesse período. Lembro, então, que o resumo de tudo isso ficou na gravação da primeira videoaula. Ali você tem um bom resumo, assim, eu fiz uma introdução geral. Pode servir para você de roteiro, para te colocar no eixo assim com relação às 2 aulas. Alguém mais gostaria de tomar a palavra? Tem alguma dúvida?
tem alguma coisa com relação à primeira semana do Ava. Brincadeira com a Lídia, né? Eu disse que a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas lembrando aquela propriedade da matemática, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. No fundo, o bom é a gente criar o seu próprio sistema, e o sistema do AVA dá para a gente uma certa liberdade e independência. Que essas aulas assim que a gente está fazendo síncronas, elas funcionam para pontuar e para elucidar alguns pontos. Mas o AVA ele é bastante exaustivo e ele oferece um material suficiente para você entender qual é toda a ideia dessa disciplina. Então, e ali tem uma certa lógica ali, que se você seguir ali, você vai estar bem. Então, assistir lá antes e vir para cá quando eu for falar sobre esse material, é claro que esse é o ideal, né? Mas eu não espero que todos sempre consigam isso. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para entender que, às vezes, vai ver primeiro aqui, depois começar a ver lá. E eu nem lembro, assim, com relação às semanas exatamente, se eu conseguir fazer uma divisão tão perfeita por semana. Porque ainda brinquei no encontro passado, falei, olha, está meio por semana, meio por tópico, exatamente porque existem esses pequenos conflitos, às vezes, de uma semana está avançando na outra, né, em termos de... ou da aula está avançando no tópico, em termos de tempo. Mas não, eu acho assim, se fosse eu, né, o interesse que eu tenho, eu avançaria primeiro pelo AVA, não tenho a menor dúvida, assim, para mim, mas eu entendo que nem sempre isso é possível. E não é necessário, inclusive, é só. Não sei se eu te respondi. Tudo certo? Você estava com um problema no áudio, eu perdi algumas coisas. Mas a gente já conversou por e-mail, eu lembrei de você mencionou agora. Nós já estamos na segunda semana, então logo que conseguir, dá uma olhadinha e pode me escrever, entre em contato comigo, porque senão, essa segunda semana e a primeira, e na terceira semana, já é o primeiro questionário de avaliação. Semana que vem vocês já vão ter um questionário de avaliação sobre o material dessas duas primeiras semanas. Então, o tempo voa, que o nosso período é muito curto. Então, a gente já começa, na primeira semana, a todo vapor. Né? Claro que tem que dar um tempo e um certo respeito, porque ainda tem gente se inscrevendo. Por isso, inclusive, eu vou tomar um cuidado com os questionários. Mas a disciplina começa forte já, que é para a gente avançar e dar conta de todos os tópicos. Tem muito material, assim, para ser bem. Se a gente quiser ir fundo na disciplina, então seria interessante você ver logo a questão da senha e me escrever depois, se tiver qualquer dúvida, que aí a gente cuida disso, tá bom? Então, depois da Luzimar, eu já vou deixar como pergunta. Se alguém tem não só dúvidas com relação aos procedimentos, mas com relação ao material oferecido. Ou seja, dúvida de conteúdo. Vamos resolver já, antes de eu avançar. Fico muito feliz, né? Que você já tenha dado conta desse material e esteja tirando proveito e esteja sem dúvidas e tenha lido tudo. Então, eu sei que você já me escreveu também, então estou acompanhando, né? E ótimo, fico muito feliz que está tudo indo bem. Qualquer coisa, pode me escrever a hora que quiser também, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu agradeço por ter falado. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu avançar? Alguém tem dúvida de conteúdo? Tem qualquer questão sobre a primeira semana, sobre o vídeo, sobre a meditação que nós fizemos? Quem não assistiu, pelo menos a parte final do vídeo da primeira aula, se faltou, sugiro que assista, porque já tem a primeira meditação guiada e é interessante fazer. Alguém mais tem alguma dúvida? Agradeço muitíssimo, porque você foi direto aos pontos mais importantes, né? E já que você não veio a semana passada, eu sugiro que tanto faz, você pode pegar, tem 2 vídeos, essas videoaulas gravadas, né? A parte final das 2 turmas
das 13 horas e das 15 horas, é uma meditação. E eu acho que, assim, para você conhecer mais um formato, eu te convidaria a assistir essa parte final de uma ou de outra turma, não tem nenhum problema, não faz diferença. E é isso, a tua observação com relação à neurociência, isso a gente vai trabalhar mais ainda aqui, se Deus quiser, ao longo da disciplina, porque essa área de interface me interessa muitíssimo. Aliás, eu gravei um vídeo ontem, eu subi para a nossa terceira semana, já falando um pouquinho sobre esses três tópicos: meditação, ciência e espiritualidade. E uma das principais pontes é pela neurociência, não tem a menor dúvida. Né? E a partir daí eu posso ir para a inteligência artificial, ou você falou aí da gratidão, né? Ou a gente trabalha em biologia o conceito do altruísmo biológico, que é o ser humano tem por natureza essa, já está provado assim por alguns experimentos da área de biologia e tudo mais, né? Então, ou seja, isso é uma coisa que interessa muito aqui para a gente. Eu tenho um vídeo para a próxima semana falando um pouquinho sobre isso. Então, te agradeço muito os comentários, a ideia é essa. E por isso que eu digo, a nossa ideia é ter uma visão crítica, ficar aqui caminhando pela espinha dorsal, que a partir daqui isso me permite eu dialogar, né, com todas as tradições, com todos os distintos olhares, eu entendendo aquilo que funciona como um fio condutor que perpassa todos eles. É isso que a gente quer aqui. Esse é o tema da segunda semana. Começa já essa segunda semana, vai tratar disso. Quais são aquelas grandes questões que pertencem a todas essas áreas que trabalham com a meditação? Segunda semana eu já trato um pouquinho disso. Como o material está todo no AVA, e a gente pode ser aqui mais light, eu vou só dar pequenos exemplos, assim, tirando da própria semana do AVA, porque essa segunda semana, acho que o material está até um pouco excessivo, porque como o nosso calendário é muito curto, a gente vai estar, tem final do ano, tem Natal, não sei o quê, e, então eu tive que dar um jeito de colocar o que eu queria em 11 semanas, basicamente, né? Mas sem ser muito exigente, ou seja, está ali, mas eu entendo que cada um, segundo os seus interesses e preferências, vai optar por se especializar mais numa direção, que ali oferece isso. Eu não preciso olhar a segunda semana inteirinha, porque pode ser muita coisa também, mas pode ter um tópico que me interessa mais, eu vou investigar um pouco mais por ali. Mas eu acho assim, que se a pessoa, sendo muito honesto com a turma, né, quem olhar 100%, eu vou estar muito feliz como professor, totalmente realizado. Mas eu compreendo que pela quantidade de material, de vídeos, e às vezes tem até uma parte que pode ser repetitiva, porque às vezes os diferentes autores têm abordagens parecidas, né? Se a pessoa cobrir entre 80% dessa segunda semana, eu acho que já está muito bom, já dá para a pessoa entrar assim no espírito da disciplina. E eu vou começar com um exemplo bem simples, que também está presente na segunda semana, que já é essa ideia de construindo a espinha dorsal da disciplina. Né? Depois vocês podem me perguntar o que quiser, como a gente vai construir isso. Mas só para apresentar, onde eu vou começar aqui? Acho que eu vou compartilhar uma tela. Eu vou pedir desculpa o Mário, a professora Marta, ele estava aqui na primeira aula, né? Então é um pouco cansativo assistir de novo, mas eu acho que vale a pena apresentar esse material para o pessoal, porque vai me ajudar a tratar esse tema da segunda aula, que o tema da segunda aula eu vou até adiantar um pouco, depois eu coloco uns vídeos assim, para a gente... É o seguinte, a gente vai começar a construir a nossa espinha dorsal.
Então, eu tenho que definir, eu tenho que mostrar de onde, quando a meditação começou a ser construída, historicamente, que texto ela aparece, e por intermédio de quais referências, né? E aí eu brinquei, eu chamo isso, vou falar de 3 metáforas, que é para simplificar. Uma que aparece no Rig Veda, outra que aparece no Upanishad, e a terceira que aparece na Bhagavad Gita. Olha quanta palavrinha chata que eu falei. Ninguém se preocupa. Na segunda aula, tem um colega meu com um vídeo bem simples, onde ele fala, em poucos minutos, o que são os Vedas, o que são as Upanishads, e o que é a Bhagavad Gita eu mesmo vou falar, depois com o tempo, não tem problema nenhum. Mas ali tem algumas referências que vão me auxiliar a entender a meditação de uma maneira bastante abrangente. Então, a primeira metáfora, eu acho que eu nem vou falar o que ela é, para deixar vocês descobrirem sozinho, lendo lá na segunda semana. E a semana que vem, no debate, a gente introduz isso, aprofunda ou tira as dúvidas. Mas eu já quero apontar para esse lugar. Só sugerir assim esse lugar, né, de quando a gente vai fazer a meditação, o que acontece. E tem aqui um videozinho que já me sugere alguma coisa que é aquilo que a meditação quer se dar conta. Então, eu vou compartilhar esse vídeo. É um vídeo curto. Aliás, eu vou compartilhar 3 coisas de uma vez. Vou pedir uma certa paciência. Porque assim eu já completo uma ideia. Tem toda uma ideia que eu quero construir. Tá? Então, me dá um minutinho. Compartilhar a janela. Oi, pessoal. Você deve. Since you're watching this video, Vou colocar uma coisa diferente hoje. Na outra turma eu coloquei o vídeo dos metrônomos, que é esse aqui. Mas isso aqui a gente pode conversar. E hoje eu quero dar uma ideia em função dos assuntos que surgiram. Deixa eu ver se aqui é o que eu queria. Vou mostrar, são muitas entradas, né? Eu não lembro quem comentou aqui sobre esse questão do ambiente corporativo. A meditação, ela, claro, que pode ser mal utilizada nesse sentido de nos tornar executivos dóceis e assim que possam ser explorados, né? E aí a meditação se torna um produto enlatado, pasteurizado, que já não é meditação, uma caricatura de meditação, né? É isso, tem aquelas brincadeiras lá você fala das latas de sopa Campbell, do Andy Warhol, que é essa crítica, essa visão, né, toda. E, obviamente, não é isso. Pelo contrário, a meditação desperta um olhar crítico e, ao mesmo tempo, cheio de compreensão, de compaixão, né? Mais crítico. Tem aquela grande diferença que, às vezes, as pessoas ingênuas perdem isso, né? Que é a criança, né? Que é a diferença entre você ser
bom e bobo, né? Ou seja, uma coisa é você está sempre do lado do bem, da verdade, da justiça. Outra coisa é você se deixar enganar pelos maus, né? A pessoa que pratica meditação, ela é mais astuta do que um... Ele é atento como uma águia, ele é mais esperto do que se fosse uma serpente, no certo sentido. Ou seja, você está numa posição de alerta, de compreensão. Então, essa visão crítica só quer demonstrar como a gente... São tantos olhares distintos, né? Só que eu aconselho vocês a verem 3 pequenos vídeos que falam sobre modos diferentes de olhar para uma mesma realidade. Eu vou escolher, já quem estava falando aqui do ambiente corporativo, esse vídeo do Milton Friedman, que é o Papa do livre mercado, né? Tem uma visão muito interessante e muito rigorosa. E, obviamente, a visão seguinte é oposta à dele. E a visão da meditação é aquilo que transita aí nessa compreensão. Eu queria passar isso aqui, porque isso faz parte desse entendimento. Meditação é isso. Eu quero falar, parece estranho, mas a meditação, ela te propõe a você se afastar de uma instância de você mesmo, que a gente chama de uma instância mais egoísta, onde tem aquele instinto de preservação, você defende os seus interesses próprios, né? E te coloca no outro lugar, que é o lugar do altruísmo, onde você se coloca no lugar dos interesses da família, ou coletivos, né? Interesses sociais, né? Então, ou seja, enquanto você está nesse ambiente dos interesses próprios, a tua compreensão da realidade é sempre dual, é sempre polarizada, né? É sempre dividida entre nós e eles. Nós contra eles, né? Os vencedores e os perdedores, os certos e os errados. Os outros são o demônio, os meus são os que estão sempre certos, né? É a esquerda e a direita, é o masculino e o feminino. Todo esse entendimento polarizado da realidade, todo ele é fortemente vinculado a uma visão de mundo arraigada no ego. E é exatamente pela meditação, quando eu começo a me libertar dessa compreensão presa no ego, que eu vou suavizando essa compreensão dicotômica da realidade, né, entre os opostos, e vou encontrando o caminho da síntese, que harmoniza os contrários. Eu vou dar um exemplo disso de uma pessoa rígida num ponto de vista. Você pode ter pessoa rígida no ponto de vista oposto. E o que a gente constrói nessa disciplina é essa visão crítica, que me permite ver essa rigidez, ver o egoísmo de uma posição e de outra, e perceber onde o olhar não egoísta é o que resolve essas contradições. Então, vou colocar aqui esse gênio do mercado, que é o Milton Friedman. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world foster harmony and peace among the peoples of the world. Bom, eu não sei se eu concordo totalmente com ele, mas até elementos da meditação que eu acho muito interessante como ele traz, todo esse foco, a descrição que ele faz de como você chegou a obter um lápis, né? Para mim, isso aqui é um exemplo para as aulas de mindfulness, inclusive.
Só para ter uma ideia, assim, você vê, mas no entanto não é mindfulness, obviamente, o que ele está fazendo, né? Porque tem um interesse muito específico. Mas é só para trazer uma ideia de um olhar de alguém que tem uma visão eficaz, eficiente, bem-sucedida, mas descolada de uma região mais profunda que nos remete a essa ideia de um mundo menos competitivo, que para ele a lei maior aqui do mercado é ainda a competição, né? E a competição, ela surge, ela é importante num certo estágio da humanidade porque você faz com que as pessoas busquem o seu melhor para umas vencerem as outras. Agora, nesse segundo estágio que a meditação começa a propor, a meditação, a competição passa a ser um acessório, secundário, porque a verdadeira competição é com você mesmo, para você chegar ao teu nível de excelência. A pessoa do teu lado, às vezes, pode virar um parceiro, um companheiro, um aliado. Não é necessariamente uma pessoa que você precisa derrotar, que precisa ter um vencedor e um vencido, né? Porque aqui as leis são outras, assim. Então, eu estou trazendo esse exemplo por causa do comentário. Está na segunda aula também. Parece que é fora do tema, mas não é, porque nos remete àquela ideia dos perigos de se utilizar meditação num ambiente não muito ético, para controlar as pessoas, ao invés de emancipá-las, de empoderá-las e tudo mais, né? Mas aqui não corremos esse risco, porque a meditação digna desse nome, ela é aquela que promove a autonomia do ser, nos torna livres, né? Uma sociedade de homens livres. Então, é impossível alguém que conheça essas técnicas, a meditação nesse formato, se tornar vítima desse mecanismo ou impor isso aos outros, porque você está negando a própria prática que você faz, que é, por excelência, de fundo altruísta e não egoísta, né? E aí é que está toda a diferença. E, bom, agora eu vou voltar no exemplo que eu tinha pulado, que parece um exemplo, de novo, pode ser utilizado dos dois sentidos. Olha, esse exemplo que eu vou passar é um exemplo que você pode encontrar no ambiente mais harmonioso de um templo sagrado, um ashram, de um monastério, de um templo budista, como entre as tropas de Adolf Hitler. Olha como é perigoso essa. É uma linha tênue, muito sutil, que separa uma coisa da outra. E o nosso objetivo aqui, nessa disciplina, é compreender isso profundamente, para que a gente não caia vítima das armadilhas e tenha a capacidade crítica de avaliar em todas as modalidades possíveis onde estão as suas qualidades e onde estão os seus potenciais problemas, né? Vou dar um exemplo só para... Sei que estou adiantando, né? Com toda a boa vontade do mundo, as pessoas que pesquisaram tanto sobre mindfulness já estão se dando conta, hoje em dia, de algumas limitações do método, porque ele acaba não levando em conta um aspecto que é associado à compaixão. E o mindfulness sem a compaixão se torna pouco eficaz. Então, eles associaram alguns protocolos de compaixão exatamente para revitalizar aquela prática de mindfulness que era um pouco estéril demais, muito mental demais, um pouco desconectada do coração, né? Então, quando existe essa conexão pelo coração, o grupo onde isso está sendo trabalhado já numa egrégora, já num entendimento de grupo, que você vai contagiando positivamente o ambiente. E é claro que o contágio pode ser positivo ou negativo,
mas ele depende de um certo modo da gente estar agindo no mundo. Esse exemplo que eu vou dar agora, eu quero falar sobre isso, sobre o poder do grupo e o poder dos vídeos. Isso, a Luzimari me pergunta e eu já respondo. Eu estou simplesmente dando alguns exemplos da segunda aula do AVA. Só estou mostrando que já está lá. Tem muito mais lá. Peguei só algumas coisinhas assim para pontuar. Vou pegar só mais um vídeo e para essa apresentação do AVA. Peguei as coisas mais simples, que não falam da teoria, que não se referem aos termos técnicos, mas que já mostram o campo de atuação onde a gente pode dar conta com essa disciplina, com esse estudo, né? Então, agora eu vou fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo final. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui. Achei. São 4 minutos e aí a gente termina essa parte. Essa sincronização dos metrônomos, né? Isso pode servir para mim de metáfora para muitas coisas. 2 em especial, né? A gente percebe. Como você pode pôr todo mundo no mesmo compasso, num sentido negativo. Se a gente fosse lembrar, né, sei lá, até das tropas de Hitler, vamos dizer assim. Ou no sentido positivo, que é o oposto disso, óbvio, né? Que é a ideia da autoridade natural que a pessoa exerce quando encontra a paz consigo própria e a paz do coração. Quando uma pessoa que está em paz entra num ambiente, ela promove a paz nesse ambiente. Você entra com uma respiração harmonizada e acontece uma espécie de sincronização da sua respiração com a respiração das pessoas daquele ambiente. Por isso que é comum, quando os grandes líderes, os grandes santos visitam algum lugar, todo mundo quer estar próximo deles, quer sentir aquela energia, quer entrar naquela vibração, quer entrar naquela faixa vibratória, né? Então, quando a gente... a Marta está lembrando aqui muito bem que no sentido negativo lembra o Pink Floyd no filme The Wall. Daqui a pouco ela pode, inclusive, comentar isso para a gente aqui, né? Eu só vou fechar esse exemplo, vou até passar a palavra para ela se ela quiser comentar. Agora, no sentido positivo, que eu quis dizer, é uma coisa que eu já testemunhei, que eu conheço isso. Por exemplo, quando você chega perto, imagina que um ambiente está totalmente desarmonizado. Pode ser até um ashram, um mosteiro mesmo. Mas as pessoas estão ali, assim, soltas, brincando, desligadas. De repente chega o grande líder daquele mosteiro, a grande referência. A presença daquela pessoa faz com que todo aquele comportamento se iniba e as pessoas naturalmente se harmonizem com ela. Estou falando da energia de uma pessoa trabalhando nessa faixa e fazendo com que exista uma sincronização desse estado de consciência com o estado de consciência dos outros. Mas isso pode ser trabalhado de forma coletiva, como a gente viu, aliás, como eu acho que seria vantagem se nós tivéssemos as nossas atividades presenciais. E ainda que aqui seja assim, esses carinha que estou vendo aqui, isso é mais difícil de conseguir. Por quê? Porque a nossa energia, a gente não está olho no olho. Mas quando isso acontecia, a gente forma uma egrégora, que vai gerando confiança no outro, e as nossas faixas vibratórias, a nossa própria respiração, vai se nivelando com os outros,
E aí é quando a gente vem para essa aula, vem para esse encontro, a gente já sabe que vai para aquele lugar, para aquele espaço em que essas coisas vão acontecer, e aí a gente se permite a interação, e aí você vê um depoimento de uma pessoa, e aí o outro abre o microfone e traz uma contribuição que ajuda aquela pessoa, começa a haver trocas de energia e de comunicação que fortalece o grupo. Aí a gente tem uma egrégora. Então, um dos objetivos da arte, da ciência da manifestação, da meditação, é a gente ir criando essas egrégoras que vão sendo células revolucionárias do bem, né? Que vão transformando o nosso modo de ser e estar no mundo, para construir um mundo mais justo, mais equânime. E é nesse sentido que a gente vai desenvolvendo uma posição crítica, que você se torna mais difícil de ser manipulado e se torna também imune a essas chantagens para que você se torne um manipulador em benefício de qualquer coisa. A gente vai se tornando livre, a gente vai se libertando desses processos. Então, esse é um aspecto de empoderamento que vem pela prática, né? Professor Mário Vieira, que vai conduzir com vocês hoje uma prática de meditação, que é da escola de Sri Aurobindo, que é um grande místico indiano, que criou essa escola que chama de Yoga Integral, e o professor Mário, aqui no Rio de Janeiro, é um dos seus representantes. Então, ele vai trazer para a gente esse olhar de Sri Aurobindo, com uma prática de meditação, para a gente tendo distintos olhares. Por isso que eu digo, na primeira semana eu conduzi uma prática, nessa semana, de vez em quando, o professor Mário vai estar aqui, porque ele vai coordenar as oficinas, e, eventualmente, nós vamos tendo outros palestrantes convidados para ir falando de outras práticas. E se não tiver os convidados, tem os vídeos. Como foi comentado, eu esqueci o nome agora de quem comentou, que já assistiu todos os vídeos e gostou muito do Rodrigo, do Tiago, que está no vídeo que é da UFRJ, naquele festival sobre o conhecimento, que eu compartilhei. É um vídeo longo, por isso que eu falei, é muito material que tem, mas quem tiver tempo de olhar, ganha com ele. Tá? Então, se a professora Marta quiser falar, estou passando a palavra. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada, Rubens. Eu vi até só dar um exemplo, até já que a gente lembrou, eu falei, fiz esse comentário realmente, a forma, né, visualmente dos metrônomos lembrou uma cena que é até de animação, né, do filme The Wall, que fala de regimes totalitários em geral, né, os conflitos, né, do indivíduo. Esse filme nem é do tempo da maior parte da galera aqui, é do tempo da minha adolescência, é um filme bem antigo, do Alan Parker. Mas o que você deu como exemplo do professor ou do mestre chegar, é muito comum a cena, né, da turma tá na sala fazendo bagunça, aquela gritaria, e quando o professor entra fica o silêncio. Isso pode ser tanto por um motivo de medo, né, de levar bronca do professor, como pelo respeito, né, que foi essa espécie de aura que você falou do mestre chegando e transformar as atitudes do grupo. Eu pensei, trazendo para o nosso corpo, outra aula eu me apresento com mais calma, mas eu venho da dança, estou lotada no CCMN, sou do HCTE, História da Pós, né? História das Ciências das Técnicas e Epistemologia, da FRJ, mas o meu foco é sempre o corpo, né? E pensando essa imagem que o Rubens trouxe do mestre que chega e transforma a atitude do grupo, eu pensei no conceito de tônus muscular, que o tônus é contagioso. Quando tem muita gente com o tônus elevado, quer dizer, que a gente fala que está tenso, né? Está com contrações musculares excessivas, isso se transmite no grupo. E o tônus equilibrado também. Então,
trazendo isso para o lado da física, né? Uma das colegas aí falou do vídeo do Tiago, ele é físico, né? Não por acaso, ou por acaso o Tiago é físico e é da escola de medicina, mas ele trabalha com a questão da neurociência e do que modifica isso que está sendo proposto aqui, da prática, né? Em que ela vai modificar os nossos circuitos de neurônio e que, por sua vez, né, que isso é uma transmissão de sinal eletroquímico pelos neurônios, desde o córtex cerebral, medula, né, o movimento automático só, o movimento involuntário pode acontecer só vindo da medula, reflexo, e aí chegar até o músculo e isso transformar o seu tônus muscular. Então, assim, é muito comum, até mesmo, a gente fica com o microfone desligado, na semana passada, quando eu fiz a prática que o Rubens conduziu. Aí eu costumo bocejar. O bocejar é uma espécie de espreguiçar das vias aéreas. Apesar de a nossa cultura, né, ser considerado falta de educação, a gente começava a abrir o bocão e bocejar, é uma coisa que é muito saudável bocejar. E o relaxamento, a meditação, trazem muito esse estímulo ao bocejar. E aí isso já tem uma consequência no seu tônus. E é muito comum, repara, às vezes você está perto de alguém que está bocejando, e aí você começa a bocejar também. Quer dizer, é uma espécie de contágio, né? No bom sentido, no sentido positivo, desse estado, dessa atitude, que foi o exemplo que o Rubens deu, da chegada do mestre, e que isso, eu falei músculo, reverbera no tônus muscular, mas poderia ser qualquer sistema corporal que a gente se debruçar sobre ele, a gente vai ver alterações, o fluxo sanguíneo, né? Então, existe também um campo muito amplo que pode se desdobrar em pesquisas. O Tiago, por exemplo, pesquisa, né, essas alterações com os equipamentos que existem, que estão ao nosso alcance, né? Os registros de sinais biológicos. Existem sinais biológicos que confirmam tudo isso que a gente está falando aqui. Que óbvio que lá, sei lá quantos mil anos na Índia, não existia isso e tal, mas isso não deixava de estar acontecendo nos corpos das pessoas, né? Apesar de não existir o equipamento naquela época. Então, o exemplo que você me deu, que você trouxe para a gente aqui da chegada de uma pessoa que está com um estado mais harmonizado, e isso ser capaz de transformar uma sala de pessoas que estão dentro da sala, ou até uma sala remota como essa aqui, né? Esse exemplo trazendo assim para um plano mais material, mais concreto, me trouxe o conceito, me lembrou o conceito de tônus muscular. Era isso. Agora é Luz. E ela que falou do Tiago, né, Luz? Obrigada, gente. A ideia dos metrônomos, vou falar bem rápido, é isso. Que estava todo mundo, cada um num ritmo diferente, estava tudo. E, de repente, as coisas vão entrando em sincronicidade, né? Eles vão se autoajustando, porque tem aquela mesinha que ajuda com que eles compartilhem ali as frequências. Então, um vai influenciando o outro, eles vão trocando essas experiências e vão entrando na mesma sincronia. Lembra aqui o Felipe, né? Vou passar para o professor Mário, para a gente poder terminar a aula, porque ele já perdeu mais tempo. A outra vez ele começou como se fosse agora seria 2h15, né? Agora são 4h20, então ele já perdeu 5 minutos. Mário, se você quiser não fazer a leitura e ir só para a prática, está tudo tranquilo também. Como você sentir melhor. Eu tenho essa acaba ali, é 50, né? Mas aí você tem um tempinho para fechar, né? Tem 20 minutinhos, é isso? Você tem, são 4h20, você tem até 4h50. Você tem meia hora.
Mas aí é muito, né? Porque aí tem o fechamento também, né, professor? Seria bom deixar uns 10 minutinhos, né? Você que. Eu quero te deixar à vontade para fazer o teu trabalho. E aí depois a gente Não, segue tranquilo. no final. Tá bom, tá ótimo. Na verdade, assim, eu queria só colocar algumas coisas, algumas até recomendações mesmo do mestre do yoga integral, do yoga integral, Shira Aurobindo, né, quanto às condições internas e externas essenciais da meditação, na segunda visão dele. E que ele diz que não há condições externas essenciais, mas solidão e reclusão na hora da meditação, bem como a imobilidade do corpo, são de grande ajuda. Algumas vezes quase necessárias ao principiante, mas não se deve ficar preso às condições externas. Uma vez que se tenha formado o hábito de meditação, deve-se poder fazê-la em todas as circunstâncias, deitado, andando, sozinho, em companhia, ou em silêncio, no meio do barulho, etc. A primeira condição interna necessária é concentração da vontade contra os obstáculos à meditação, isto é, divagação da mente, esquecimento, sono, impaciência física e nervosa e inquietude. A segunda é uma crescente pureza e calma da consciência interior, de onde surgem o pensamento, a emoção, quer dizer, independência de todas as reações perturbadoras, como ira, tristeza, depressão, ansiedade sobre acontecimentos mundanos e etc. Perfeição mental e moral estão sempre intimamente ligadas uma à outra. Ok, gente. Então agora eu convido a vocês, dentro da possibilidade de cada um, sentar numa postura ereta. Se possível, se você tiver possibilidade de cruzar as pernas, afastar os glúteos para trás, para o lado, mas sentir os isquios em contato com o solo. Se você estiver numa cadeira, poltrona, coloca os pés no chão. Nesse caso, não cruza as pernas, cresce o tronco, traz as mãos para os ombros aqui, ó, inspira, eleva os ombros, vai lá em cima. Depois, ó, leva para trás, solta o ar, relaxa. A ideia é que você tenha um peito aberto, tá? Peito bem aberto. Um peito aberto é um peito receptivo, ombros largos. As mãos, você gentilmente pousa sobre os joelhos, dorso das mãos, une indicador e polegar, num gesto chamado mudra. Nesse caso aqui é um mudra que ele ajuda na concentração. Então, nós vamos aqui, ó, inspirar 3 vezes bem profundo, tá? Para aquietar. Na verdade, nós mandamos um recado para a mente que está tudo bem. Então, aqui nós inspiramos grande e profundo. Enche toda a cavidade pulmonar, leva o ar até o baixo ventre, sobe com ar até as clavículas. Enche e solta bem devagar. Mais uma vez, inspira grande e profundo. E solta grande e profundo também. Bem consciente, sentindo o ar saindo pelas narinas. Mais uma vez, inspira grande e profundo. E solta grande e profundo também. Ok. Olhos fechados. Direcionando o olhar para dentro de si. E a partir desse ponto, você começa a se observar. Observa seu estado físico, seu estado emocional, seu estado mental. E vamos começar a respirar conscientemente. Na inspiração, você sente o ar entrar pelas narinas. Na exalação, o ar sair pelas narinas.
É importante a imobilidade do corpo, atenção na sua ação e respirando conscientemente o tempo todo. A inspiração, a expiração, ela te dá o chão, o assento. Vai assentar o seu corpo. Estende seu tronco, estende a sua coluna. O topo da cabeça quer tocar o teto. E apesar de você estar com o tronco, extensão, a coluna ereta, busca relaxar todo o seu corpo. Relaxe os ombros. Tire toda e qualquer tensão dos ombros. Suavize as expressões do seu rosto, relaxando o maxilar. Deixe que os lábios se toquem com leveza e suavidade. Os dentes também, e deixe a língua completamente solta dentro da boca. Atenção na sua ação, plena atenção, e permitindo que a sua respiração consciente vá te conduzindo cada vez mais profundo para dentro de si. Observa todos os sentimentos internos. Observe o pulsar das batidas do seu coração. Passe agora a observar os teus pensamentos, mas sem criar vínculos, sem identificar ou rótulos. Pura e simples observação. Sinta, perceba, assimile. Direcione o seu olhar, mesmo estando fechados para dentro de si. E dentro daquilo que for visto e observado, não existe qualquer tipo de reação. Pelo contrário, entrega um pouco mais. Mergulhe um pouco mais para dentro de si. Sinta todos os seus barulhos internos, entendendo que tudo isso faz parte dessa natureza impermanente, onde tudo é bem-vindo e você acolhe. Acolhe a tua facilidade em manter seu corpo imóvel, respirar conscientemente, se observar internamente. Acolhe a sua dificuldade e deixe fluir. Se permita, crie espaços, possibilidades para que você possa entrar num estado meditativo. Procure ouvir teu silêncio interno. Procure o vazio, a vacuidade. Permita-se, entregue-se. No fácil, no difícil, respire. E se por acaso você se pegar perdida ou perdido em seus pensamentos, respire conscientemente. Repare que é tudo muito simples. Respiração, atenção, plena atenção. É só uma questão de você querer se entregar e não controlar.
Não controle. Entrega. Sem resistência. Deixe ir. Deixe ser. Deixe que os pensamentos venham até você e passe diante da sua tela mental, como se fosse um filme, um após o outro, e você sem se identificar. Você pode até perceber o espaço entre um pensamento e outro. Observe seu estado físico, observe seu estado mental, observe seu estado emocional. Observe a sua entrega, a sua interesse, o ser integral que há em você. Respira, entrega um pouco mais, mergulhe um pouco mais para dentro de si. Sensações, sentimentos, tudo brotando. E você, como bom observador, como boa observadora, observadores de si, apenas observando. Voe nas asas da sua respiração. Alcance altitudes maiores. Numa constante expansão interna, a partir do seu peito, crescendo em todas as direções, e você sentindo seu peito vazio, silencioso, e você mergulhando cada vez mais para dentro de si. Respire sem esforço. Você pode até se entregar à sua força vital e observar essa força respirando por você. O único esforço nesse momento é o esforço para não se esforçar. Observe que à medida que você vai respirando com mais consciência, sentindo o ar entrar, a sair pelas narinas, a mente serena, emoções, sentimentos se harmonizam, equilibram, e apesar de você estar com o tronco, extensão, a coluna ereta, o corpo relaxa.
importante que na sua prática você não queira chegar a lugar algum, queira apenas estar aí com você. Com atenção na sua ação, respirando conscientemente e se entregando cada vez mais. E com muita calma, tranquilidade, volta a sentir na inspiração o ar entrar pelas narinas, na exalação o ar sair pelas narinas. Vem trazendo a sua consciência para o momento presente. Vamos unindo as mãos à frente do peito. A mente se rende ao coração, você eleva a cabeça em direção às suas mãos, num gesto de reverência, onde as atitudes passam a ser através do coração. Fazemos uma troca. Ao invés da mente comandar, é o coração que comanda neste momento. E fazemos nossos agradecimentos internos. Na minha tradição, neste momento a gente entoaríamos o Pranava Om, que o Om é o som primordial, é o Bija Mantra de Deus. Namastê, turma. Bem devagar, pode levantar a cabeça, vai apoiando as mãos sobre os joelhos, movimentando o dedo dos pés, dedo das mãos. Faz uma inspiração bem profunda. Solta grande. Mais uma vez, inspira grande e profundo. Ok, namastê, turma. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço uma vez mais, Mário. Eu acho que por hoje, da minha parte, eu já falei o que tinha que falar. A semana que vem a gente pode discutir um pouco a parte mais técnica da disciplina. Hoje eu dei exemplos assim que ilustram a superfície do tema, né? Na semana que vem a gente pode falar exatamente da... Vocês já vão ter lido o material da segunda semana, então eu posso falar disso com mais tranquilidade. Lembrando a todos, né, que o questionário já de avaliação aparece na terceira semana. E eu deixo aqui, assim, agora o microfone aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, conversar com o professor Mário, ou o professor Mário quiser fazer uma última palavra, senão a professora Marta, o professor Graham, senão eu já caminho para a gente ir encerrando esse encontro de hoje. Da minha parte, está tudo certo. Vejo vocês todos na semana que vem e por hora eu estou então encerrando esse vídeo, tá certo? Qualquer coisa a gente conversa pelo WhatsApp.